Agradecer aos irmãos essa noite. Muitas das irmãs e irmãos não vieram. Muitos estão indo para a praia, outros estão indo para ver a beleza da cidade. Então, irmão, desse mês de final de novembro e dezembro, o povo dá uma ralhada na igreja e depois volta tudo de novo. Deus. Então, tudo já pensando no Natal, tudo já pensando nas festas, já aprontando, né? Mas nós vamos orar por eles, graças a Deus. E a campanha continua toda segunda-feira embalada. Aleluia. Vai embalar o resto do ano e vai entrar janeiro e vai o ano inteiro essa campanha de segunda-feira, né? A pessoa vem de dia e de noite e nós estaremos orando por todos. Agora, com muito prazer, muita alegria, nós vamos receber o nosso irmão passada de palmas, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão Leandro é missionário, né? Da igreja presbiteriana, né? Graças a Deus, prazer estar conhecendo o irmão. E muito alegre de passar a ouvir aqui a palavra por essa noite, né? Glória a Deus. De Deus, Deus pode usar ele, né? Aleluias. Senhor, aqui está teu vaso. Pai, eu entrego Sim, ele na meu Deus. palma das tuas mãos. O Senhor abençoe o teu vaso, Pai. Meu Deus, por onde o teu servo tem andado, Senhor, precisa com ele, Pai. E nessa noite também por ele a palavra, Pai. Sim, Pai Ele é um amado. vaso, Pai. O Senhor vem usar o teu vaso nessa noite. Venha abençoar o teu filho, Pai. Pai, nós oramos, nós abençoamos, nós clamamos, Senhor. Ó Deus, Senhor, derrama virtude, unção dos céus, Pai. E usemos na palavra santa e poderosa para alegrar, nos confortar, Pai, nos renovar essa noite, nos restaurar, nos resgatar aquelas bênçãos, Pai, que precisamos, Pai. Enquanto cada um das irmãs faz um negócio, faz umas, Pai, pedindo ao Senhor as bênçãos nessa noite. Através de ouvir a palavra, Senhor, nós vamos receber a unção e a bênção disso. E a palavra dele. Glória a Deus. Paz de Cristo, a igreja pode se sentar. Amém, Jesus. Irmãos, hoje a gente vamos pregar sobre Atos 12, do 5 ao 12. Enquanto vocês procuram aí, eu sou mototaxista, microempresário, tenho um mototáxi aqui na Duque de Caxias, no comecinho aqui, na Duque de Caxias, e através do meu trabalho também eu procuro evangelizar as pessoas, né, com carinho, Glória a com Deus. coração. E eu vejo que 2 testemunhos que teve hoje, irmãs, vai ter conexão com o que eu vou pregar. Aleluias. 2 testemunhos sobre o poder da oração. E o Aleluias. tema da minha pregação é oração é alimento. Aleluias. Irmãos, se vocês soubessem como é poderoso a oração, como tem um grande poder a oração, nós cristãos, a Glória gente a ora Deus. para a gente cada vez ficar mais humilde e mais saber que precisamos de Deus. A gente vamos abrir em Atos 12, do 5 ao 12. Minha voz está um pouco embargada, minha voz não é assim original, irmãos. Ontem eu acordei com essa voz, eu sei que é levante do inimigo, opressão, mas como está escrito nas Escrituras, o diabo bate por retirada, cai por terra 7 vezes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha voz está embargada, mas eu tenho potência na voz para falar da palavra de Deus. É um orgulho muito grande estar pregando o Evangelho. Aleluia, Jesus. Eu amo falar de Jesus, amo falar de Deus. E quando eu fui procurar fazer curso sobre aprender mais, fiz teologia na Presbiteriana Central, estou no 2º ano de teologia, reprovei nas 2 matérias na Unifil. Eu achava que, por ter lido a Bíblia, eu achava que eu conhecia bastante coisa. Quando eu fui fazer vários cursos, eu vi que eu não conhecia nada, irmãos. Eu vi que eu sou uma areinha perto dessa galáxia, desse mundo que a gente está hoje. Em Atos 12, 5. Pedro, estava aguardando no cárcere, ou seja, algumas Bíblias, prisão, cadeia, mas havia oração incessantemente a Deus para a parte da igreja a favor dele. Essa é a chave disso, irmão, que a gente está lendo, a oração. Acabei me perdendo aqui. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia. 2 soldados acorrentados com 2 cadeados e sentinelas à porta guardavam o cárcere.
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-se, depressa. Então as cadeias caíram-lhe as mãos, os cadeados. Disse-lhe o anjo: cinge-se a calça, a sandália. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. O 9. Então saindo, seguia, não sabendo que era real, que fazia no meio do anjo, parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua. Logo adiante, o anjo apartou-lhe dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, para expectativa do povo judaico. Considerando que a situação resolver a casa de Maria, a mãe de João, cognando Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, a primeira coisa que você vê nessa parte aqui, você já vê o poder da oração. As pessoas estavam reunidas, orando, para Pedro ser liberto. Mas mesmo assim, aquela mulher que foi até no portão não acreditou e não abriu o portão para ele e foi avisar o povo: Pedro está lá, mas será que é ele mesmo? Aqui você vê o poder da oração, porque olha como a pessoa está em Cristo, como que ela está em paz. Sabendo que Tiago tinha morrido há alguns dias. Tiago, ali já começou a perseguição dos cristãos. E Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia, estava lá tranquilo, bem de boa, tranquilo, dormindo, sabendo que ia morrer outro dia. Para você ver como que é quando a pessoa está firmada em Cristo. Ela tem uma paz muito grande no coração, no lar, na onde que ela vai. A primeira coisa que eu vejo sobre a oração foi meu filho de 4 anos. Era madrugada, 3 horas da manhã. Meu filho acordou de madrugada, minha mulher acordou desesperada, com febre. E a gente sempre aprendeu isso: primeiro buscar o Senhor, depois médico. Jesus é o médico dos médicos, amém, irmão? Amém. Daí oramos, glória a Deus, meu filho melhorou. Um certo dia também eu estava lá no mototáxi, da Adriana, era para entregar uma casa, ela pagava R$1.200 de aluguel, e ela já estava em outra casa que estava pagando 600, a metade. Na época, para vocês poderem entenderem bem, dava 2 salários mínimos esse valor, e era muito pesado. Ela foi para uma casa que dava um salário mínimo, e a imobiliária colocando obstáculo para entregar. Ela pintava, não concordava com a tinta, não concordava, bateu uma chuva, descascou, não pode, tem que fazer isso. Ela chegou: Leandro, não aguento, eu estou pagando 2 aluguel, a minha casa é de 600 e a casa de 1.200, a imobiliária fica colocando empecilhos, obstáculos para poder entregar. E você ora por mim, Leandro? E eu mesmo assim, eu nem tinha falado para Adriano que eu era evangélico, nada, mas talvez algumas atitudes da gente. Eu falei: aleluia, vamos orar aqui discretamente, para que ninguém observa. Vamos orar. Eu orei. No outro dia, para a honra e glória de Deus, a imobiliária pediu a chave dela. Glória a Deus. Essa, gente, é a importância da oração. Independente da situação financeira, a gente temos que sempre estar buscando a Deus, orar. Outra coisa também, que até bateu um pouco, que já está marcado aqui, um irmão da fé, ele sempre vai viajar. Eu também aprendi com ele, aprendi com outras pessoas, com o Genésio. E esse irmão da fé, antes dele viajar, ele orou, pediu para Deus. E esse carro, quando fez uma curva, era muito fechada, ele levantou as 2 rodas. E esse carro ia capotando na curva, levantando as 2 rodas.
ele viu, ele conta isso, ele falou, olha, eu estou falando para vocês, mas eu não falo para qualquer um, senão vão pensar que eu sou louco. Ele viu o anjo empurrando o carro para baixo para não capotar, gente. Glória a Deus. Aleluias. Então toda vez que a gente vai viajar, vai passear, eu até falo aqui, se você vai passear, vai para a praia, não é porque a irmã foi testemunho, já estava na minha mente falar isso. A gente tem que estar orando antes de viajar, sempre. Orando em casa. E outra coisa também, você está naquele local que você está tirando lazer, busca uma igreja mais próxima. Mas, Leandro, como assim buscar uma igreja? Irmão, a igreja para você buscar próxima, ela tem que ser cristocêntrica. Aleluias. Falar da ressurreição de Jesus Cristo, falar da vida eterna, essa tem que ter a essência. Porque, ao meu ponto de vista, a palavra de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, ela é cristocêntrica. Eu consigo ver Jesus até na morte de Sara. Essa é outra parte, é outra pregação que vamos chegar aqui. Então, meus irmãos, te faço uma pergunta. Como está a tua vida de oração? A intimidade de vocês com o Altíssimo? Responda em mente. As suas orações, irmãos, elas só são petições? O que eu quero dizer com isso? As orações de vocês é só pedir? Como que deve ser a primeira oração da gente? A primeira de começo é o agradecimento, a comida, a bebida, porque Paulo fala, tudo dai graça, se come, se bebe. Amém? Amém, Jesus. A segunda, no mesmo intervalo, você orando ali, é a adoração por todos os patriarcas da Bíblia oravam, todos eles oravam, todos. Então, a segunda é sempre estar adorando, não porque Deus fez, pelo que Ele é. Aleluias. Porque Ele mesmo fala na Bíblia, eu sou. Então, antes de nós existir, nossos filhos, nossos netos, nossos avós, Ele já fez maravilhas e maravilhas e continua fazendo maravilhas e vai fazer maravilhas na nossa vida. Amém? Amém. Salmos, eu nunca esqueço desse versículo, mesmo quando chegar a perseguição. Espero que eu nunca esqueça. O Salmos fala, obedeça o Senhor e Ele fará todos os desejos do teu coração. Irmão, não é eu que falo, é a palavra do Senhor. Obedece a Ele, deleita nele. Algumas Bíblias vai falar deleitar, obedecer. E Ele fará todos os desejos do teu coração. Está escrito em Salmos isso. Charles Spurgeon fala também da oração. Onde houver uma oração, esse Charles Spurgeon, gente, é um grande pregador do século XVIII, XIX, da Inglaterra. Ele fala, onde houver uma oração cheia de dor, onde houver uma oração com olhos cobertos de lágrima, onde houver lábios tremendo, agonia, onde houver gemidos profundos, ou suspiro penitencial, ouvidos, Jeová está totalmente aberto. Aleluias. O que esse grande evangelista quer dizer com essa oração? Charles Spurgeon, ele está querendo dizer que a oração de vocês, irmãos, não que seja igual a prática das primeiras igrejas do catolicismo repetitiva. Desabafa, conversa com Deus como você está conversando com a tua mãe, com o teu pai. Desabafa tudo, fala todos os seus problemas, em vez de você ficar falando dos seus problemas no seu trabalho, em vez de você ficar falando dos seus problemas para a pessoa que não é cristão, que não é temente a Deus, que ela vai colocar coisas negativas, obstáculos. Desabafa com o Criador. Fala, é isso que Charles Spurgeon, esse grande teólogo do passado, está querendo dizer para a gente desabafar com Deus, conversar com Deus, coisas normal, como se estivesse conversando com Ele. É isso que ele quer dizer, conversar normal. O pastor Antônio Júnior, um grande teólogo, hoje ele está com 20 milhões de seguidores nas redes sociais, lógico, né? Para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Ele fala que quando o diabo não consegue impedir que as bênçãos cheguem até você, ele tenta fazer que você não desfrute delas. Por isso, é algo que está tirando a sua paz? O inimigo pode estar por trás disso. Então, ore, vigia,
Não deixe suas emoções abalarem sua fé em Cristo Jesus. O que o pastor está querendo dizer, Antônio Júnior, ele fala aqui que às vezes ele não consegue impedir que Deus te abençoe, como fez com Jó, abençoou Jó depois 7 vezes. Às vezes você consegue aquela bênção, mas você não consegue desfrutar, mas por quê? Falta de oração. Ore. Nós temos que desfrutar, comer do bom do melhor, como está escrito em Josué, comer do bom do melhor nessa terra. Temos que desfrutar nessa terra. E o diabo, gente, ele é especialista em trabalhar em emoções. Não importa a classe social, se é pobre, se é rico, não importa se é milionário, todos passarão por problemas. Ele vai trabalhar na emoção, na parte amorosa, na parte familiar, dos filhos, paternal. No meu caso, que eu não tive pai, mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu tive 3 pais. O pai biológico, o pai que me criou e o pai altíssimo celestial. Aleluia! 3 pais, gente. Então, o diabo é especialista em trabalhar nas emoções. Que eu peço para vocês, oração constantemente. Porque Deus é maravilhoso. Porque Jesus falou, vai e ore em particular no seu quarto. O que Jesus quis dizer isso? Por causa dos fariseus que praticavam a prostituição, corrupção, adultério, ou seja, hipócritas. Mostravam uma coisa, praticavam outra. Os fariseus, gente, ia nas praças públicas, orava, apresentava a mão, mostrava, mas eles tinham corrupção, adultério, prostituição. Então Jesus, por que ele fala isso? Para vocês poderem entender, para abrir seu coração, porque talvez alguns de nós podemos cair na lama, mas como Charles Spurgeon fala, podemos até cair na lama, mas não podemos rolar e se arrepender na mesma hora. O que eu quero falar para vocês disso, que Charles Spurgeon está querendo dizer com isso? Que o pecado, nós como cristãos, o pecado, se cair na nossa vida, é como um acidente. O pecado não é uma prática. Para nós cristãos, não. Pode acontecer? Pode. Mas vai ser como um acidente. Se redimir, pedir perdão a Deus. Como Charles Spurgeon fala, podemos cair na lama, mas não podemos rolar como os porcos rolam. Como os ímpios rolam aí fora. E não creem em Deus. Aleluia. Gente, não é pecado você orar no chuveiro, no carro, até mesmo no banheiro, no trabalho, na sua lavanderia. Daniel orava 3 vezes por dia. E mesmo porque os magos daquela época, os idólatras, fizeram um decreto para matar ele, mas o próprio rei da época, Dário, não queria que ele morresse. Foi outro dia de manhã lá, Daniel, está escrito nas escrituras, você está vivo? Eu estou. Glória a Deus, estou feliz que eles fizeram esse decreto da época do Nabucodonosor. E eu tive que obedecer esse decreto, mas eu vou derrubar ele, pode ficar tranquilo. Na Bíblia relata, não me alegro com a morte dos outros, mas na Bíblia fala que antes dos 3 magos chegarem no chão, os leões rasgaram ele no alto, tanta fome. Mas com Daniel, um homem de oração, como nós, que vamos fazer de tudo para orar, conversar com Deus, preservou a vida dele até a velhice. Amém, gente? Glória a Deus. Nem todos vão gostar de nossas orações, profecias bíblicas. O povo de Israel odiava as orações do profeta Abacuque, porque ia vir esse pecado sobre eles. Corresponderam os seus pecados, veio conforme a visão do profeta. A oração de Abacuque era para Deus implementar a sua obra, embora fosse anunciada pelo profeta. Deus haver de levantar os caldeus para castigar o povo de Israel. O instrumento era Nabucodonosor. Então, gente, se vocês sempre orarem, eu quero dizer com isso aqui, assim como Deus usou um ímpio, Nabucodonosor, um homem mau, ele foi instrumento de Deus para castigar Israel, que estava na prostituição, que estava na corrupção e na idolatria. Usou Nabucodonosor. Meus irmãos,
Ah, mas se vocês soubessem o poder da oração. Pastor Adalto da Presbiteriana de Açaí, ele sempre falava isso, eu até gravei um vídeo no meu canal. Pouco poder, pouca oração, bastante oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Se vocês soubessem o poder da oração. Em Malaquias fala que Deus ouve também nossas orações na madrugada. Mas, Aleluia. como eu falei no anterior, que não é errado a gente orar no carro, no chuveiro, né? Mas é maravilhoso. Outro exemplo que eu quero passar para vocês, que nem todas, meus irmãos, Deus vai atender a orações de vocês, nem tudo que vocês pedirem vai atender. Eu vou dar um exemplo. O meu filho, ele pede tantas coisas que ele vê no comercial do YouTube ali, pai, compra isso, mãe, compra isso. Se eu fosse comprar tudo que o meu filho pede, eu teria que comprar outra casa para colocar dentro. Então, é assim com Deus também, com Jesus Cristo. 10 minutos orando, conversando com Cristo, é melhor do que 1 ano murmurando. Deus rejeita algum tipo de oração? Vou te mostrar na Bíblia onde está escrito isso, mas não precisa abrirem para a gente ganhar tempo. No máximo 20 minutos. Provérbios, sim, daquele que afasta para não ouvir suas palavras. Provérbios 28, 9. Aquele que não ouve a palavra de Deus, não quer saber de Deus, mas na hora da preocupação ele quer orar, Deus não vai ouvir. O marido que não tem consideração com a sua esposa, com a sua mulher. 1 Pedro 3,7. Esse também Deus não vai ouvir suas orações. Pessoas orgulhosas. Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Pessoas orgulhosas. Lucas 18,9. Também Deus não ouve as orações de pessoas orgulhosas. Pessoas egoístas. Tiago 1,5. Pessoas egoístas. Deus também não ouve a oração. O que fazer quando uma oração não tem resposta? Primeiro, considerar para ver se é a vontade de Deus. E se não é contra a palavra de Deus, gente, a palavra, porque às vezes você pede alguma coisa e não está de acordo com aqui. Como a irmã falou na loja dela, que ela não quer colocar incenso na loja dela, ela não quer colocar piercing, ou seja, até estátuas. Como que ela vai querer que Deus abençoe ela com vendas, né? Deus. Da palavra. Irmãos, Deus, Ele